dia a todos, votos de muita paz, aos queridos internautas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Refletindo Humberto de Campos, na nossa Associação Espírita Cristã André Luiz, aqui em Feira de Santana, na Bahia. Bem, dando continuidade ao nosso estudo, estamos aqui no 9º capítulo, né? Desapontamento de um suicida. O título já é sugestivo, né? Desapontamento. E nesse texto que Humberto nos traz, nessas reportagens além túmulo, são textos altamente reflexivos, que nós precisamos, na leitura, nas reflexões, nos colocarmos no texto e percebermos que muitas vezes a gente se comporta, ou tem um parente, um amigo, um familiar, que tem atitudes parecidas com o personagem que ele nos traz em mais uma narrativa. Mas quando a gente, aqui no mês de setembro, né, toda a sociedade se mobiliza para desenvolver atividades contra o suicídio. E, infelizmente, é algo tão recorrente que, segundo estudiosos da área de saúde, em década próxima vai ser a primeira causa-morte do mundo. Porque nós temos questões emocionais muito graves e precisam ser amparadas, precisam ser assistidas para que esse momento, como disse o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, no capítulo 5, item 14, suicídio e loucura. Então, a nossa reflexão hoje é para que nós consigamos, não é, captar essa imagem e, sobretudo, levar para os irmãos que passam esse momento de dor. Lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal da doutrina espírita, no capítulo 1, nós temos um subtítulo lá, Desgosto da Vida, Suicídio, que está na questão 943 a 957, que Kardec vai perguntar aos espíritos o que é que acontece com o espírito quando ele se suicida. Então ele vai contra o dom mais supremo que é a vida. Então eu convido a vocês, posteriormente, que vocês consultem, né, o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, né, e capítulo 1, é a 4ª parte das esperanças e consolações. Vamos ao texto. Desapontamento, como eu disse anteriormente, certamente esse suicida, quando praticou esse ato de loucura ou contra a vida, ele se sentiu desapontado quando ele chegou do outro lado da vida, porque a vida é uma só. Vamos ao texto. O generoso Rogério, excelente amigo do plano espiritual, que desde muitos anos vem consagrando as melhores energias ao serviço das entidades sofredoras, procurou-me para um convite. Então, esse amigo Rogério é um amigo espiritual, como nós já trabalhamos aqui com nossos anjos guardiões. Nós temos uma gama de anjos protetores. Para começar, o nosso modelo e guia, que é Jesus, pelo comando e olhar amoroso de Deus. Depois nós temos o nosso querido Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, o anjo guardião do Brasil, o nosso também. Temos o Dr. Bezerra de Menezes, temos tantos os outros. E na espiritualidade também existe tantos anjos, o nosso anjo guardião, que junto com essa equipe nos auxilia. Mas nunca nos esqueçamos que nós temos nosso livre-arbítrio, a escolha é nossa. Né? E a gente paga na vida, nessa existência e na outra, pelas nossas escolhas. Então, esse Rogério era um espírito amigo, um espírito que vai socorrer esse irmão que praticou o suicídio. Ele faz esse convite, né? Queres acompanhar-me no trabalho de socorrer um desventurado suicida que sofre nas regiões inferiores há 30 anos? Há 30 anos? É uma pergunta. 30 anos. Interroguei admirada. 30 anos. Outros existem no ciclo de padecimentos atrozes com mais dilatado tempo que esse, tá vendo? Então, tem irmãos que cometem o suicídio,
que tem várias escalas do suicídio, o voluntário e involuntário, mas esse irmão foi um suicídio voluntário. E tem pessoas, tem irmãos, tem espíritos que vivem nesse processo de dor por séculos. Respondeu sinceramente: por minha parte, não conseguia dissimular o assombro justo. Semelhantes angústias, retorquei, devem ser consequências de romance bem doloroso. Ele já foi julgando esse amigo que foi convidado. Ele achou que certamente essa pessoa que se suicidou teve uma desilusão amorosa. A gente pensa sempre assim, né? Foi um amor mal correspondido, uma traição, mas ele estava equivocado. A gente vai ver o que é que aconteceu. Não tanto no presente caso, ao lado do infortúnio, não podemos esquecer a irreflexão e a rebeldia. Olha, a irreflexão e a rebeldia. Esse espírito que se suicidou, ele não praticava a irreflexão e a rebeldia. Por quê? Porque o tempo inteiro ele era convidado para fazer as reflexões. O tempo inteiro ele era auxiliado, mas ele não recebia, ele não capitulava essas orientações. E a gente sabe que o mundo invisível atua o tempo inteiro e escolhe irmãos muito próximos de nós para nos dar uma palavra, nos dar um conforto, nos mostrar um outro caminho. Mas, como eu disse anteriormente, tudo depende das nossas decisões. Eu gostei muito da Semana Espírita, que é a 45ª de Feira de Santana, que Ana Teresa Camasmin, ela vai nos trazer um tema belíssimo, não é? Sobre as escolhas que a vida nos oferece. E ela traz o Evangelho de Mateus, que primeiro nas nossas escolhas, na que a gente olha a vida, a gente precisa, nesse primeiro momento, desse olhar, como eu olho aquele problema, como eu olho aquela situação. Depois eu vigiar e orar. Porque tem pessoas que transformam um probleminha em um problemão, né? Em situações que a gente pode, tudo passa, tudo se resolve. A observação de Rogério espiçava-me a curiosidade. Gostaria de acompanhar-te, mas não me posso furtar o desejo de conhecer alguma coisa da história desse personagem que iremos visitar. Eu gostei bastante porque ele diz assim, poxa, eu vou ajudá-lo nesse resgate, nessa tentativa de resgate desse irmão que se suicidou e está nas zonas trevosas, nas regiões de sofrimento, mas eu quero conhecer a história dessa pessoa. O que é que levou esse irmão a cometer esse ato de loucura? Né? Então, a gente precisa, nesse momento, receber assim. Quando nós vamos fazer o julgamento de qualquer situação, de qualquer narrativa, é preciso que nós mergulhemos na história da pessoa. Busquemos o que é que levou aquela pessoa a cometer aquele ato, que é o suicídio. É interessante, replicou-me, entretanto, não é incomum. Homens numerosos se encontram atualmente em suas antigas condições. Então, uma quantidade enorme de espíritos que se encontram nessas condições. E depois de tomar posição como narrador, engraçado e otimista, começou atencioso. Há cerca de 30 anos, Tomazino Pereira é o nosso personagem, Tomazino Pereira. Era empregado de uma tipografia no Rio de Janeiro. Já diz, ele era empregado, ele tinha uma função, ele tinha uma profissão. Temperamento singular e arbitrário. Olha, já vê na personalidade dele que ele é uma pessoa, não é, arbitrária, aquela pessoa que não queria mudar a forma dele de pensar. Jamais pudera evadir-se do círculo das lamentações estéreis. Então ele era aquele homem altamente que se lamentava o tempo inteiro. Imagine as vibrações que ele recebia dos espíritos que pensam como ele. Não se fazia ouvir senão para comover os interlocutores com queixas acerbas. Lastimava-se incessantemente. Apesar dele ter um trabalho, ele o tempo inteiro se lamentava de tudo na sua insatisfação. Acusava o mundo. Vocês devem conhecer pessoas assim, né, gente? Ou às vezes nós somos assim. Acusava o mundo, o país, o trabalho, os amigos. Em vão. Procurava os companheiros injetar-lhe coragem e otimismo.
Apesar dele ser assim, ele saía acusando. Aquela frase que é típica que a gente vê: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou feliz no trabalho, eu não sou feliz, não sou feliz. Mas apesar disso, ele tinha amigos, os anjos bons, que auxiliava ele, mas ele não captava essa mensagem. A gente vai continuar na narrativa. O mísero estava sempre excessivamente nervoso ou irremediavelmente desalentado. Olha como era o psicológico desse homem integral. Porque na integralidade, como nos diz Joana de Ângeles, a gente tem que ver o lado espiritual, emocional, afetivo, psicológico e físico. Tudo desse nosso irmãozinho aqui estava desestabilizado. E aí, seguindo, ele diz assim: a família numerosa, ele tinha uma família numerosa, bem característico da época, os deveres cotidianos, as contas mensais do armazém, o açougueiro e o padeiro, amedrontavam-lhe o espírito. Então, ele era um homem que tinha muitas dívidas, porque ele tinha uma família numerosa, ele não conseguia administrar tudo aquilo, porque o espírito dele estava desarmonioso. Entretanto, a maior tragédia de Tomasino na apreciação de si próprio era o problema conjugal. Olha aí o problema conjugal. O nosso amigo que falou que era uma questão amorosa, realmente, em parte, tem um pouquinho disso aí. Mas não foi a causa do momento do relacionamento conjugal. Olha como era essa esposa. Vamos ver se nós somos as esposas e os esposos desse jeito aqui. A esposa ignorante não o compreendia. E em vez de melhorar-lhe as condições espirituais com carinho e paciência, levantando-lhe as concepções em busca dos horizontes superiores da vida, o infeliz gastava o tempo em promessas de pancada, ameaças de separação, gestos violentos e rudes. Então, ela também não contribuía com esse processo. Né? Ele tinha muito conflito, ela não propiciava dentro do ambiente familiar condições para que pudesse erguê-lo. E em uma época de uma sociedade extremamente patriarcal, onde só o homem trabalhava, ele sentia todo o peso dessa responsabilidade. E, para além disso tudo, ele tinha uma esposa que não propiciava, não colaborava em dar palavras confortadoras e muitas vezes, aí a nossa leitura subjetiva, enquanto leitor, muitas vezes poderia exigir dele aquilo que ele não teria condições de manter mesmo, né? E aí, seguindo, ele vai dizer: a situação enchia os filhinhos do cavalo de espanto e amargura, pois o chefe da casa, em desespero, dava a impressão de um louco, sem esperança de cura. Então ele agredia, ele quebrava as coisas dentro de casa, ele fazia um ambiente realmente hostil e desestabilizava toda a família. E é nesse ambiente que esse espírito vai começar a arquitetar o suicídio. Quando não esmurrava as mesas, em fúria doentia, mantia-se em atitude de extrema desolação, apático em prantos angustiosos. E aí nós vamos imaginar como esse irmão se sentia enquanto ser nessa oportunidade da encarnação. Se sentia isolado, abandonado. E além disso, né, essas companhias espirituais que ele atraía por conta de toda essa situação. Exatamente. De todo esse ambiente que não tinha paz, que não tinha equilíbrio. E aí ele atraía exatamente. Exatamente. Ele vibrava nessa sintonia. Quando ele tinha amigos que estavam ali auxiliando, tentando erguê-lo, ele tinha outros amigos trevosos, né? Amigos que pensavam como ele, que davam energia a ele para ele se comportar desse jeito. Terminou, amiga? No quadro dos seus afeiçoados estava Oscar Fraga. Olha o anjo guardiãozinho aí, um amigo querido espírita. Não por ser espírita, pode ser um evangélico, um católico, um cético, enfim, pode ser qualquer irmão. Amigo de infância e de luta diária, que se valia das fases de desânimo do amigo para mais aproximar-se, tentando arrancar-lhe a alma das tempestades da incompreensão. O caso, porém, tornava-se mais complicado dia a dia. Damasceno andava
possuído de ideias sinistras. Apesar de ele ter todo esse amparo desse amigo Oscar, ele, a cada dia, alimentava mais essa ideia sinistra, já pensando mesmo no suicídio. Alimentava seu propósito de suicídio com preocupação crescente. No íntimo, sempre considerara os que fogem às tormentas da vida humana como criaturas privilegiadas e corajosas. Então, ele via assim, as pessoas estão passando um momento de dor, um momento... Porque nós, aqui nesse planeta de prova e expiação, todos nós vamos passar nossos momentos de dores. O Evangelho de hoje, bem-aventurados os aflitos, vai nos dizer que todos nós vamos passar por provas. O que vai nos fortalecer é nós passarmos das provas dignamente, confiando na divindade, buscando esse auxílio em oração e equilíbrio. E no caso do nosso personagem de hoje, Tomasino Pereira, ele não fazia isso. O tempo inteiro ele recebia esse auxílio de Oscar, mas ele fazia dentro dele, da sua vibração, alimentando a ideia do suicídio como fosse um ato de coragem. Eu já vi várias pessoas dizer assim, fulano se suicidou, um homem corajoso. Olha como é que pode. Mas naquela percepção, como diz Ana Teresa Carnasmi, no olhar do evangelista Mateus, é o olhar da pessoa. Se você olha aquilo como um ato de coragem, que não é um ato de coragem, mas daquela pessoa que pensa parecido ou igual, acha que aquilo é uma coragem, esse momento de loucura. Não era a melhor maneira de protestar contra o destino? Retirar-se do mundo em silêncio? Olha como ele pensava. Não lhe parecia a existência terrestre um enorme banquete onde alguns se serviam dos manjares, reservando-se a outros as ervas amargosas. É o que a gente vê aqui na nossa encarnação. A gente vai ter irmãos privilegiados e outros não tanto. Mas, às vezes, aquele que se esbanja nos manjares está passando por uma prova também, não é? De como você liderar, administrar aquela abundância. De que maneira você lida com isso? E a gente faz, como nosso irmão Tomasino, esse julgamento de quem está de bem financeiramente, essa aparência que o problema dele era esse também, e está em plenos esplendores, que não é verdade. Basta a gente ver também que a gente encontra suicidas aí, pessoas que têm uma conta bancária volumosa. Então, a gente subentende-se que não é ter a quantidade de dinheiro que vai nos trazer a paz. A paz a gente conquista com o nosso desenvolvimento espiritual. Mentalizarmos, nos agregarmos a energias do bem. Depor o fardo ao meio do caminho, em seu modo de ver, constituía a atitude mais consentânea com a dignidade pessoal. Ele pensava assim. No fundo, acreditava na existência de Deus, mas a cegueira de espírito não lhe deixava entrever o menor vislumbre das verdades essenciais que o induziriam à coragem indispensável no combate comum. Ele se dizia acreditar em Deus, e a gente vai ver aqui posteriormente na narrativa que ele achava que após o suicídio Deus ia reconhecer que ele fez o melhor, porque ele estava com o espírito extremamente destruído. Então, à medida que ele crescia na alma a intenção de escapar à luta, escapar à luta. Eu acho lindo essa frase do apóstolo Paulo, o homem convertido. Eu venci o bom combate. Vencer a si mesmo, vencer as nossas más inclinações, é a maior prova de diálogo com a divindade. Mas ele se sentia herói, viu? Ele se sentia herói. Percebendo-lhe tão perigosa a disposição... Eu gostaria de lembrar uma coisa que eu acho que a gente tem muita dificuldade. Todo mundo fala que é prova e expiação do trabalho que Kardec deixou com a gente. Mas o que a gente tem aqui é só aprendizagem. Também. É que a nossa compreensão não é de aprendizagem, não é também não, é fundamentalmente, nós viemos para aqui apenas e exclusivamente para crescer, para evoluir, para se tornar cada dia mais luz. Ou então eu não acredito na espiritualidade, eu não acredito que eu sou espírito, não é? Eu estou passando um tempo, se eu estou passando um tempo, estou aprendendo. Não é assim? Porque eu vou para um outro plano
de outro nível de compreensão e que depende das minhas escolhas aqui nesse mundo terreno. A dificuldade para mim, de todos nós, é: eu quero ir para o centro, mas tenho 1000 coisas para fazer. Como escolher? Livre-arbítrio. O que é que eu vou considerar como prioridade? Eu tenho mulher e filhos e gosto de beber. O que é que eu faço? Escolhas, não é? Minha mulher já está meia caidinha. Uma menina de 20 anos é o sonho, é a estética da imagem possível. Então, essa mulher que limpa a casa, faz comida, dá filho e que hoje trabalha e que mantém a casa, é segundo plano, porque eu creio que todas as culturas religiosas, de um modo geral, só trabalha que a riqueza e a bonança é Do daqui. mundo material. Do mundo material. A gente, todo o tempo, quando você trabalha com ele, o exercício dele é o ter. O exercício dele não é: o que foi as minhas escolhas? Por que meu casamento? Por que eu escolhi essa mulher? Tem 2000. Aí a coisa que eu mais me pergunto: quem a gente escolhe fulano para se casar? Não sei. Né? Já está tudo, minha filha. Tem 1 milhão, né? Tem 1 milhão, eu paco, passo a mão nesse. Por que eu passei a mão nesse? Porque eu tenho afinidade. Eu bato o teste, eu preciso compreender as coisas com ele que eu não compreendi e que estou fazendo, se é que eu quero fazer, não é? Vamos seguir o texto. Eu acho que o texto é exatamente. Percebendo-lhe tão perigosa disposição, o Fraga, né, que era o amigo querido, espiritualizado que auxiliava ele, que era espiritista convicto, aproximou-se com mais vigor, trazendo-lhe a cooperação fraternal de que dispunha. Eram mensagens de suicidas, desventurados, de exortações evangélicas, páginas de consolação e erguimento moral. Então a gente vê aqui que esse irmão, ele foi orientado, ele recebeu todo um amparo espiritual para que ele não cometesse a loucura. Então todos nós recebemos esse amparo. É como diz Joana de Ângeles, você vem o tempo inteiro lutando com aquele irmão para ele não cair no abismo. Mas se ainda assim ele insiste, você não pode amarrar. Vai ser a escolha dele, né? E tudo isso é fumo de ilusão. Ele dizia que era ilusão, né? O amigo que estava orientando ali era ilusão dele. Exclamava Tomazino, desalentado. Ninguém pode regressar da poeira do túmulo. Então ele não acreditava na vida após a morte. Ele não acreditava na comunicabilidade dos espíritos. Creio em Deus e estou certo de que Ele, mais do que ninguém, compreende a minha dor. Né? Quantas vezes a gente faz assim? Muitas vezes, né? Deus sabe da minha dor, eu quero desistir da vida porque eu faço isso, em maiores ou menores proporções. Também eu murmurava o companheiro pacientemente. Não ponho em dúvida o interesse amoroso do Altíssimo em nosso favor. Naturalmente entenderá nossas mágoas, mas não poderá tolerar as nossas rebeldias. Somos rebeldes. Né? Aquela criança teimosa, é como nos dias da espiritualidade, somos crianças espirituais. E isso gritava mais fortemente o infeliz: estou abandonado, tudo para mim está perdido. Desgraça colheu a minha sorte, é preciso morrer. Tudo apodreceu, tudo caiu. Olha como estava a vibração desse irmão Tomazino. Nada, gente, ele só tinha dificuldade financeira, apenas isso, tinha saúde, tinha família. Quem é que não tem aqui um esposo que não compreende, uma esposa, um filho que não responde às nossas expectativas, não é? As nossas, porque cada ser é singular. Mas é assim, é como diz, né? O olhar dele para esse problema se tornou grandioso. E enquanto o desventurado enxugava os olhos com o lenço, o companheiro retrucava com larga dose de bom humor. O espiritista, o amigo, o companheiro, ainda era bem-humorado, tentando levantar a moral dele. O nervosismo costuma também fugir à verdade. Quando você está nervoso, você não consegue ter a percepção. Não está sendo reto. E ainda me acusas? Perguntava o Tomazino. Nem todas as coisas permanecem derrubadas, esclarecia o Fraga. Calmamente, pelo menos esta casa que Deus transformou em ninho de teus filhos
e onde encontramos refúgios para a conversação afetuosa ainda está em pé. Percebe? Você tem uma família, você tem a sua casa, mas ele não percebia nenhuma das benesses divinas. Certo. A resposta parecia suavizar os abafamentos do interlocutor. Pela nota de humorismo, depois de alguns minutos pesados de meditação, Tomazino voltava em desalento. Mas e Olinda? A Olinda é a cônjuge dele, viu? Se minha mulher compreendesse as necessidades justas, talvez que a vida se equilibrasse. Aí ele está colocando, como nós fazemos também, um pouco a culpa no outro. A gente faz assim, né? Eu sou infeliz porque o outro não me propicia essa felicidade. Eu sou infeliz porque o outro não me compreende. Tudo está em nós, gente, não é no outro. O verdadeiro segredo que Allan Kardec, hoje, né, 3 de outubro, não é, que é o aniversário do nascimento de Kardec, esse espírito iluminado nos trouxe a doutrina espírita através dos espíritos da verdade, é exatamente isso, não é o outro, somos nós. Tudo está em nós. Então ele vai dizendo assim, e por que não lhe auxilias, alma inculta, empenhando nisso as melhores forças do coração? Dizendo, auxilia, vai para um diálogo, né? Faz um movimento, uma tentativa. Inquiriu o companheiro sensatamente. Olinda não é má. Como sabe da ignorância, tem arestas que é necessário desgastar. Cada pessoa traz em si, não é, o seu momento evolutivo. Tem uns mais evoluídos, outros nem tanto, mas todo mundo vai auxiliando. Eu gosto muito da história do homem da Sirineia, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Todos nós somos sirineus auxiliando outros e outros sirineus que vão nos auxiliar a carregar as nossas cruzes. Então aqui ele vai tentando mostrar que a Olinda, a esposa, precisava desse amparo, mas ele estava tão envolvido naquela energia negativa que ele não pensava assim. Além disso, nunca deverias esquecer que se trata da mãe de teus filhinhos. Aí o amigo já vai trazer a responsabilidade dele, ele é a mãe de teus filhinhos. Deus não vos teria unido sem razões fortes na estrada da vida imortal. Tem uma razão de ser. Veja em tudo isso a representação de teus débitos espirituais no passado e que se torna imprescindível resgatar. Certamente Olinda foi alguma irmãzinha ou irmãozinho de outras vivências e que veio nesse momento, naquela encarnação, para conseguir auxiliar, mas infelizmente ele não tinha essa percepção. Tomazino atalhava em tom irado. Não tem outro argumento senão esta história de reencarnações? Né? Quem não acredita na reencarnação acha que é uma loucura, né? Mas era verdade. Tenho sim, murmurava o Fraga, sem se perturbar. Enquanto o outro contemplava espantado. É indispensável que cada um saiba carregar a sua cruz redentora. Então, o Fraga, bem-humorado, ele não debatia, ele não impunha a sua verdade. Ele respeitava a forma como Tomazino pensava, mas o tempo inteiro ele trazia, dentro dos seus argumentos, aquilo que a doutrina espírita nos traz. E é sempre fecundo nos conselhos, clamava o mísero desesperado. O amigo, porém, sem qualquer irritação, prosseguia de bom humor. Estás enganado, este conselho não é meu, é de Jesus Cristo. Não me sinto devidamente iluminado para orientar a quem quer que seja. No entanto, creio que concordarás comigo quanto à competência do Salvador. Né? Assim, ele vai trazendo aqueles ensinamentos que Jesus nos apresentou, né? No diálogo com Nicodemos, é preciso nascer de novo, né? Então, já nos comprovando a reencarnação. A verdade, contudo, é que o Fraga sempre se tirava sem obter nenhum resultado satisfatório. Então, ele terminava os diálogos com Tomazino, mas ele não tinha um êxito. Mas a mensagem foi jogada, a semente foi jogada. Irracível, teimoso, impermeável aos benefícios da fé religiosa. A gente está vendo aí, né, esses adjetivos, já classificando como era a personalidade de Tomazino.
Tomasino Pereira manteve-se inacessível a todos os processos de socorro espiritual, tá vendo? Ele não aceitou nenhum desses socorros, nenhuma dessas orientações. E na ideia orgulhosa de que poderia enfrentar o próprio Deus, a fim de inquirir o Criador quanto aos enigmas do destino. Uma noite tranquila, sem que ninguém esperasse, estourou os miolos irrefletidamente. Perceberam, gente? Apesar de todo o movimento de Fraga, da espiritualidade amiga, ele não assimilou nenhuma daquelas orientações. Ele terminou praticando suicídio. Por isso que nós vimos que ele levou 30 anos. Bem, vocês já observaram que houve um diálogo, esse espírito convida, não sei se é Humberto de Campos, a gente faz a leitura para que esse resgate, e ele pediu que contasse a história desse irmão que eles iam socorrer. E aí ele fez essa breve narrativa que nós também nos inteiramos nesse momento. A narração movimentada levou-me a recordar alguns companheiros das tarefas humanas, impressionando-me vivamente. Todos nós, infelizmente, bem próximos de nós, temos alguns irmãos que se suicidaram na certeza de se livrar da dor, não é? E infelizmente essa dor continua. Esse espírito que encontraremos daqui a alguns instantes, conclui Rogério com um sorriso generoso, de fato sem desprender de maior esforço. Descemos a uma região de sombras muito espessas. Assemelhava-se antes de tudo a uma grande caverna e úmida, como devia ser os calabouços da Idade Média. Ele estava preso naquela ideia em um ambiente que lembrava os calabouços da Idade Média. A gente que assiste os filmes, a gente vê os calabouços aquele subterrâneo. Via-se ali criaturas estiradas em gemidos lacinantes. Aí a gente vai vendo realmente um momento sombrio de dor. Conservando-se a distância, Rogério exortou-me a permanecer em sua companhia e enviou alguns auxiliares em busca do desventurado Tomasino. Então vocês perceberam que tinha uma equipe, né? Não era só dois espíritos, não. Tinha uma equipe de auxílio para aquele resgate. O infeliz aproximou-se de rastros, parecia um monstro. Tão a desfiguração pelo sofrimento. Observando os fluidos luminosos que envolvia Rogério, a esperá-la, o mísero supôs que defrontava um dos mais altos emissários de Deus. Ele achou que agora ia ter um embate. Enganado ainda pelas falsas concepções da terra, olha quantos nós fazemos essa passagem enganados, começou a chorar convulsivamente, acreditando que o Altíssimo dispensava honrosas deferências como for um herói esquecido em revisão do processo. Ele ainda naquele momento, ele achou que Deus ia reconhecer que tinha esquecido dele, que ele estava certo. E mais de uma vez ele estava equivocadamente errado. Essa redundância. Anjo celeste murmurou prostrando-se ante Rogério. Eu sabia que Deus me faria justiça. Fui infortunado na terra, vaguei como cão sem dono entre aqueles que desfrutavam o banquete da vida humana. Ele já fazendo a comparação. Atravessei a existência incompreendido. E aqui estou, em abandono, em pavorosa caverna de martírios, aguardando a providência divina. As lágrimas caíam-lhes em surpresa e desesperação. Então, mais aquele irmão que, mesmo caído, ainda não conseguia reflexionar que a atitude dele foi uma atitude contra a lei divina, que é a vida. O interpelado, porém, mantinha-se em serenidade, impassível, disse-lhe com firmeza: Tomasino, esquece o vício da queixa. Será que nós nos queixamos tanto, né, gente? A gente se queixa porque trabalha muito, a gente se queixa porque tem trabalho, a gente se queixa porque não tem trabalho, a gente se queixa porque tem família, a gente se queixa porque não tem família. A gente se queixa, a gente se queixa, a gente se queixa, né? Então a gente precisa pegar esse momento do texto e fazer essa reflexão. Eu me identifico, não em toda parte, mas nessa parte aqui eu me identifico.
Não sou um anjo celestial, sou teu irmão no caminho evolutivo. Acho essa frase lindíssima. Todos nós somos irmãos no caminho evolutivo, nos auxiliando. Não vim até aqui para arquivar as tuas lamentações, mas sugeriste calma e boa vontade, como diz nosso amigo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tudo tem que ter a boa vontade, atendendo às muitas rogativas dos que se interessam por ti. Tá vendo? Ninguém está abandonado. Então, o socorro espiritual foi por tanta oração dos familiares, dos amigos, das pessoas que estavam ali vibrando por ele. Não consta no plano espiritual mais elevado que hajas sido tão infeliz, e sim, que sempre fostes rebeldes aos alvistes divinos, quanto preguiçoso nas realizações para a vida eterna. Olha, gente, o que é que se percebe aí? Que ele foi rebelde. Ele não recebia, ele recebia as orientações, mas ele era rebelde, ele não queria. Né? E quantas vezes nós nos comportamos assim? Estamos aqui dentro da casa espírita, falando bonito muitas vezes, lendo todas as obras, mas a gente ainda não consegue viver o ensinamento de Jesus dentro do nosso eu, né? Dentro do nosso espírito. O suicida experimentou indisfaçável surpresa. Esperava que todos os emissários do mundo superior fossem portadores de uma doçura de mel. Ó. Não está ali os espíritos superiores para passar a mão na cabeça de ninguém. Né? Ele está ali para cobrar a verdade, aquele momento que a gente precisa tirar as nossas máscaras. Viciado como criança caprichosa e exigente, não entendia a bondade, fora dos prismas da ternura. Assustado, Tomazino assumiu atitude diversa. Tomou um carão, né? Ele viu que ele estava equivocado e agora ele vai cair na real. Venho para ser útil às tuas necessidades presentes, continuou Rogério sem emoção. Prestando-te este ou aquele informe que julgues necessário ao sorgimento do teu espírito. Via-se que o choque fora benéfico a Tomazino, começando a compreender que a responsabilidade não dispensa energia. Fazia esforços para esquecer as velhas lamúrias e enveredar por expressões sérias, condizentes com a sua posição espiritual. Então, naquele momento, ele tomou um choque, ele vai cair na real, como diz na nossa linguagem da atualidade. Desejaria receber notícias de meus filhos. Ó, agora eu quero saber de meus filhos. Disse um gesto mais digno. Todos realizam as suas tarefas satisfatoriamente, esclareceu Rogério delicado. Como deve saber, as obras de Deus não sofrem solução de continuidade, porque este ou aquele dos trabalhadores delibere escapar aos seus compromissos assumidos. Não é assim? A família não se acabou porque ele se suicidou, né, gente? Há, na verdade, todo um amparo. Nós vimos no nosso livro Nosso Lar, que apesar do suicídio involuntário de André Luiz, a família foi amparada. Não é? Ele tinha aquela angústia, aquele sofrimento para saber notícia, mas a família continuava muito bem sem ele. Então não adianta a gente sofrer por demais, achando que nós somos insubstituíveis, que é tudo mentira. Né? Na hora que chegar nosso momento, a gente vai seguir, as pessoas que a gente ama, que a gente acha que é essencial, vai seguir a vida. Então, teus filhos são homens de bem, úteis à sociedade, achei isso fantástico, de que são parte integrante e ativa, ó, são homens de bem. E tuas filhas, nos dias de hoje que correm, são mães devotadas e generosas. Eles confiam em ti, quando não possuías nenhuma parcela de confiança em ti mesmo. Olha, teus filhos confiavam em ti. Mesmo que você não confiasse em você, eles tinham a confiança enquanto pai. E porque hajas fugido do lar, desaparecendo-os, nunca te esqueceram nas intercessões amorosas. Isso me lembra uma história muito próxima de mim, eu me emociono. Porque eu tenho uma amiga, então, ontem eu estava conversando com ela, e o marido dela estava com uma dívida, tinha um comércio, e ele se suicidou.
O filhinho mais velho dele tinha 11 anos, uma de 7 e outra de 6 anos. E tinha os filhos lá adotivos. Gente, graças a Deus, todos são médicos. Hoje, os 3 são médicos. Até o filho de coração agora está fazendo medicina. Uma família linda, maravilhosa. E ela me contou que ela teve uma experiência um dia em casa. Ela estava assim, achando que ela teve um cochilo, era um desdobramento. Quando viu ele entrar, todo ensanguentado, chorando, pedindo perdão para ela. E a gente vê que, infelizmente, são tantas outras narrativas. Não é que a gente tem que o suicida passa e que, na verdade, ele acha que vai tirar aquela dor e aquela dor vai piorar quando ele chega no mundo espiritual, percebendo que ele piorou o quadro dele, né? Então, eles confiavam em ti quando tu não possuías nenhuma e parecia nenhuma parcela de confiança em ti mesmo, e porque hajas fugido do lar, desaparecendo, nunca te esqueceram de intercessões amorosas. Então, todos aqueles filhos continuavam orando por ele. Infeliz que foi, ele cai agora a ficha, exclamou o suicida com acento amarguroso. Ele agora entendeu que ele era um infeliz. Devias afirmar antes de tudo que fostes tolo, extremamente desapontado. Tomazinho quis desviar o assunto e interrogou. Creio que tendes poder para auxiliar-me. O que devo fazer para melhorar esta situação? Sinto a cabeça tonta, sem direção. Desejaria pelo menos alcançar um tantinho de saúde. Perguntastes bem, disse-lhe meu amigo, esse desejo evidencia as tuas melhoras espirituais. O que te poderá restaurar a saúde e o equilíbrio é a nova aplicação na Terra. Aplicação de terra, vai reencarnar de novo. Aplicação de terra, revidou Tomazino assombrado. Sim, terás de ser revestido novamente de um corpo terrestre. No planeta encontrarás o remédio para os teus males. Despedaçar-te o crânio, e voltarás a exibir no mundo o crânio despedaçado. Ninguém foge da lei de causa e efeito. Deus de misericórdia. Não te faltará a medicação. Aí ele pergunta, medicação? Perfeitamente esclareceu Rogério. O idiotismo, a loucura e o desequilíbrio nervoso. Olha como ele vai voltar nessas condições. E às vezes eu vejo isso por aí, eu olho para aquele irmão e digo, meu Deus, o que tu fizeste na outra encarnação? São doenças, atalhou o suicida prontamente. É verdade, Tomazino, os seres terrenos ainda não compreenderam, mas enquanto cura as enfermidades, acabam curados por elas. Aceitas, pois, o remédio do porvir? Reconhecia-se o pavor do infeliz em face da indicação, mas ao cabo de longos minutos de meditação, murmurou humilhado. Aceito. Quando devereis voltar? Quando nossa irmã Olinda, olha a mulher dele, estiver em condições de te receber nos braços maternos. Agora ele vai ser o filho. O suicida compreendeu e entrou em profundo silêncio. Daí a instantes era novamente recolhida ao seu cárcere de dor. Acerquei-me então de Rogério admirado. Meu amigo trazia agora os olhos úmidos, revelando enorme piedade de comoção. Antes que lhe fizesse qualquer pergunta, tomou-me delicadamente no braço e murmurou compungido. Imensa a tragédia dos espíritos sofredores. Mas no auxílio efetivo é indispensável considerar que cada doente reclama o seu remédio. A maioria dos suicidas requisita a dureza e a ironia para que possa entender a verdade. Até que se verifique a próxima experiência terrestre, Tomazino Pereira estudará sinceramente a própria situação e não se queixará mais. Então, Tomazino, ele vai ter experiência, mas ele vai passar
para um momento de estudos, né? Nas escolas espirituais, avaliar os comportamentos deles, preparar o espírito dele. Mas ele sabe, nós sabemos que quando chegamos aqui na encarnação, na reencarnação, na vivência da Terra, dessa oportunidade, a gente tem outros comportamentos. Que nós possamos, meus irmãos, nesse momento, pensarmos e refletirmos sobre a oportunidade da nossa existência. Se nós nos queixamos, se a gente pensa muitas vezes em suicídio, se a gente tem um familiar que tem esses comportamentos, o que é que nós podemos fazer? Auxiliar sempre, orar sempre. Agradecer a Deus a oportunidade da vida, agradecer aos nossos amigos queridos da nossa associação aqui presente, aos nossos amigos internautas e até a nossa próxima oportunidade. Paz e bem.